Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV, ao vivo, uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta terça-feira, dia 10 de junho, nós estamos recebendo com muito prazer o advogado especialista em direito eleitoral, Alexandre Chamas, e o colega jornalista, diretor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Santa Cecília, professor Humberto Chalub. Vamos conhecer agora as manchetes de hoje com a colega jornalista Paula Paparelli. Bom dia, Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. O jornal A Tribuna traz a manchete: Copa reforça a segurança no sistema Anchieta Imigrantes. Na Folha de São Paulo, Alckmin demite 42 e greve do metrô de São Paulo é suspensa. No Estadão, metroviários suspendem greve após 42 demissões. No Santa Portal, paciente denuncia problemas estruturais no Hospital Irmã Dulce, em Praia Grande. No site do BocNews, convênio repassa 34 milhões para moradias. No G1 Santos e região, técnico da Bósnia brinca com atitude suspeita em Guarujá. E no portal da UOL, São Paulo, com greve suspensa, metrô opera normalmente e o rodízio é retomado. Chico. Este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo. Muito bem, e no programa de hoje nós vamos falar sobre as eleições gerais do dia 5 de outubro e especialmente sobre legislação eleitoral. Vamos saber o que a legislação, a Justiça Eleitoral impõe de restrições aos candidatos e às campanhas, bem como aquilo que é facultado pela Justiça em termos de campanha. Aliás, as convenções partidárias que vão oficializar os candidatos começam hoje, dia 10 de junho, e vão até o dia 30 deste mês. Portanto, nos próximos 20 dias, todos os partidos terão de realizar as suas convenções para oficializar os seus respectivos candidatos. É bem possível que as campanhas mesmo, efetivamente, elas comecem a partir de julho. É lógico que ao final das convenções, mas também em razão da Copa do Mundo. E se o Brasil chegar à finalíssima, como todos nós esperamos, no dia 13 de julho, aí sim, no dia 14, depois da festa futebolística, terá início efetivamente a festa democrática em todo o Brasil. É o que todos nós esperamos. Mas nós vamos debater todas as questões relativas à legislação eleitoral com o nosso especialista, o advogado Alexandre Chamas, daqui a pouco, assim que a Paula informar a previsão do tempo e movimento de balsas e estradas para hoje. Paula. A previsão para essa terça-feira é de chuva durante o dia. A temperatura varia entre 18 e 22 graus em Santos. As ondas podem chegar a 1,5 m nas praias da região. Estradas. O sistema Anchieta Imigrantes opera no esquema 5x5, com visibilidade parcial por conta da neblina. As pistas norte seguem sentido São Paulo e as pistas sul sentido litoral. As rodovias Padre Manuel da Nóbrega e Cônego Domênico Rangoni apresentam trânsito normal. E como a greve dos metroviários foi suspensa, o rodízio de veículos voltou a vigorar nesta terça-feira em São Paulo. Placas com final 3 e 4 não podem circular das 7 às 10 da manhã e entre as 5 da tarde às 8 da noite. Balsas. A travessia entre Santos e Guarujá opera com 6 embarcações, o tempo de espera é de 10 minutos. Guarujá Bertioga opera com uma embarcação e o motorista aguarda 20 minutos na fila. Participe do Jornal em Foque. Envie sua pergunta pelo Facebook, Twitter ou por e-mail, je@enfoquecom.com.br. A reapresentação do programa vai ao ar hoje às 5 horas da tarde. Ou acesse youtube.com/enfoquejornal. Chico. Muito bem, nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e voltaremos em seguida para entrevistar o advogado especialista em direito eleitoral, Alexandre Chamas. Voltamos lá. A Unisanta, mais uma vez, entre as melhores universidades do país, pelo Guia do Estudante 2013 da Editora Abril. Na região, é a universidade com maior número de cursos avaliados pelo Guia do Estudante, com a excelente nota 4. A Unisanta foi incluída no seleto grupo de excelência do MEC, no qual estão apenas 9% de instituições de ensino superior do país. Todos os cursos da Unisanta com excelentes conceitos do MEC. Uma grande vitória pelo esforço de funcionários, professores, alunos, ex-alunos e diretores. Universidade Santa Cecília, excelência em educação. Em novo formato, o site BocNews.com está mais interativo.
dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o BocNews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e BocNews.com. Experiência e inovação para bem informar. Dia dos Namorados. O Sistema Santa Cecília de Comunicação tem um presente especial. Kit do estúdio LC Cabeleireiros e Estética com vários tratamentos. Acesse santaportal.com.br e participe. Vários serviços para você impressionar seu amor. Manicure, escova, podologia, hidratação, maquiagem e muito mais. Inscreva-se. O sorteio acontece no dia 12 de junho. santaportal.com.br. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta terça-feira, dia 10 de junho. E hoje, recebendo com muito prazer o advogado especialista em Direito Eleitoral, Alexandre Chamas, e o colega jornalista, diretor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Santa Cecília, Humberto Chalub. E agora nós vamos ver o VT, a reportagem do programa de hoje. Paulo. O Fórum da Cidadania, que hoje funciona na Avenida Ana Costa, em Santos, pode ter que mudar de endereço. No mesmo local, outras instituições que também utilizam o espaço tombado pelo patrimônio histórico se mobilizam para evitar a mudança. A ideia dos integrantes do Fórum é colher um grande número de assinaturas para fazer com que os responsáveis mudem de ideia. Já temos em torno de 1.000 assinaturas, né? E pretendemos chegar pelo menos ao dobro desse número, para demonstrar, não é, ao próprio proprietário da área e aos poderes públicos a importância do espaço. O Fórum da Cidadania utiliza este local desde o início de 2006. Mas no dia 20 de maio, a empresa que é dona da área teria pedido o prédio de volta. Desde então, associações que utilizam o espaço têm se mobilizado para evitar a transferência para uma outra sede. O que acontece aqui? Aqui, permanentemente, acontecem cursos, seminários, debates, reuniões, atos públicos, de nossa iniciativa, do próprio Fórum da Cidadania, mas também nós abrigamos as diversas instituições que solicitam o espaço para desenvolver suas atividades. Nós não estamos preocupados com a sede do Fórum da Cidadania, que pode funcionar em qualquer lugar. Mas a Estação da Cidadania, enquanto espaço gerador de iniciativas voltadas à cidadania, só pode ser aqui. Quer dizer, a Estação da Cidadania só pode ser numa estação, não é? O diretor de pesquisa e memória da Associação Brasileira de Preservação Ferroviária explica que a entidade utiliza o espaço há 7 meses. Segundo ele, a transferência para qualquer outro prédio trará grandes perdas. O espaço da Estação da Cidadania para a nossa entidade é utilizado como espaço para exposição de memória ferroviária, é utilizado para promover encontros de ex-ferroviários, palestras, debates, e também estamos com um projeto de iniciar aqui um núcleo de pesquisa, que seria montar uma biblioteca temática com acervo disponível, com fotos, filmes, livros, revistas, né? A ideia seria revitalizar o fundo da estação colocando um veículo ferroviário. Trabalho que já vem sendo realizado há alguns anos pela entidade e da qual nós também estamos agora fortalecendo esse trabalho. Estamos em pleno gás com a pesquisa com ex-ferroviários, né? Então, a saída daqui perderia essa identidade ferroviária do prédio. Este professor fez questão de colaborar e deixar sua assinatura. Nós nos instalamos aqui alguns anos atrás e adquiriu essa identidade, né, de Estação da Cidadania. Então, talvez perderíamos aí essa identidade, né? Essa associação entre a estação e o Fórum da Cidadania. Muito bem, aí está a reportagem e o tema vem gerando muita polêmica na cidade, que é exatamente um espaço que é ocupado há alguns anos pelo Fórum da Cidadania, mas esse é um espaço do Grupo Pão de Açúcar, que por sua vez quer desalojar o Fórum da Cidadania e instalar ali uma companhia da PM, da Polícia Militar, até porque a companhia que existe ali na Avenida Francisco Glicério terá de ser removida em função das obras do VLT. A questão é complexa e o que se espera é que todas as partes envolvidas cheguem a um denominador comum, exatamente consensuando uma solução que possa contemplar e evidentemente, atender a todos os interessados, a todos os segmentos envolvidos nessa questão. Mas o nosso tema hoje, doutor Alexandre, é legislação eleitoral.
Tá certo? Estamos, hoje, inclusive, dia 10, inicia-se o processo de convenções partidárias, quando os candidatos vão ser devidamente oficializados. Eu gostaria de iniciar essa entrevista, doutor Alexandre, perguntando o seguinte: em relação à legislação da última eleição, houve muita mudança ou a situação permanece a mesma? Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Chico. Bom dia, Chalub. Bom dia aos telespectadores da TV de Santa Cecília. Chico, muito pouca alteração em relação à eleição anterior. Sim. A maior parte do que realmente interessa para o cidadão comum, para o telespectador, continua como foi. Continuam permitidas a propaganda nos automóveis, através de adesivos, com uma pequena alteração. Sim. Agora há um limite máximo de tamanho. Eu posso ocupar todo o vidro traseiro ou em qualquer outro lugar com dimensões de no máximo 40 por 50, sempre aqueles adesivos microperfurados que permitem a visibilidade. Sim. O que eu achei bom, do ponto de vista da segurança, etc., é um aprimoramento da propaganda. Continuam permitidas placas, cartazes em bens particulares até o limite de 4 metros quadrados. Não pode haver nenhum tipo de propaganda maior do que 4 metros quadrados. Continuam proibidas as modalidades de propaganda no interior de espaços comerciais. Eu não posso veicular propaganda eleitoral no interior de estabelecimentos comerciais, no interior de shopping center, cinema, etc. Então, de um modo geral, a coisa continua como era, com pequenas melhorias, né? O cavalete, que tanta polêmica gerou, tanto problema gerou nas avenidas, enfim. O cavalete é uma eterna polêmica, né? O cavalete já foi permitido, depois foi proibido, foi permitido de novo e agora ficou proibido pela legislação eleitoral. Então, não teremos cavalete, ficam permitidas as bandeiras ao longo das vias públicas, desde que não atrapalhem o fluxo de pedestres e de veículos. Sim. E estão permitidas também, uma coisa que já existia, mas que não é costume no Brasil se utilizar, é a colocação de mesas para distribuição de panfletos ou volantes, esse tipo de coisa. Essa propaganda eleitoral ela é permitida, mas não é costume aqui no Brasil ser utilizada, né? É verdade. Humberto Chalub, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, doutor Alexandre. Eu gostaria de tocar no aspecto que é comum a gente observar, essa questão, inclusive, das bandeiras, essas pessoas que atuam no ambiente, são contratadas para atuar. No ano passado, na última eleição, a gente viu muita gente, às vezes, em locais de risco, no trânsito. Existe alguma normatização, por exemplo, para a contratação dessas pessoas? Elas têm que estar registradas, elas têm que estar adequadas aí aos regimes de segurança das vias públicas? Como é que funciona isso? Quer dizer, a pessoa pode contratar quantas pessoas quiser e colocar na rua de qualquer forma? Como é que funciona isso, doutor Chama? Então, é assim, a contratação de pessoal, ela obedece uma determinada normatização em relação ao gasto. Então, eu posso contratar o número que eu quiser de pessoas, etc., desde que eu contabilize essas contratações na minha prestação de contas eleitorais, mas não existe e deveria existir algum tipo de treinamento para que essas pessoas fizessem essa propaganda de uma maneira segura. É muito comum você estar andando com o automóvel pela rua e o sujeito está balançando a bandeira em cima da via pública. Ele fica na calçada, mas a bandeira em si está no meio da rua, atrapalhando os carros, etc. Então, isso não é permitido. A legislação eleitoral ela não permite nenhum tipo de propaganda que coloque em risco ou que dificulte o trânsito de pessoas, sejam pedestres, sejam automóveis. Mas esse pessoal, de um modo geral, é muito mal orientado. E a gente percebe isso no dia a dia da campanha. Eu sou um que reclama muito dessa coisa da dificuldade de trânsito que isso cria. E muitas vezes, inclusive, dificulta o próprio... A pessoa está dirigindo, daqui a pouco aparece a bandeira na sua frente dirigindo o automóvel. Aliás, Chico, a questão dos cavaletes, essa questão polêmica, pelo que se sabe, existe um horário que deve ser retirado. Quer dizer, tem que ser colocado no horário e retirado, porque alguns deixam, às vezes, permanece no fora do horário. Então, qual seria esse horário de... É das 6 às 22. Obrigatoriamente, essa propaganda que é feita na via pública
através desses artefatos que são mesas ou cavaletes, etc. Os cavaletes agora ficaram proibidos. Proibidos definitivamente, ótimo. Não sei se definitivamente, mas pelo menos por enquanto, né? Para essa eleição não teremos. Mas, de um modo geral, toda essa propaganda, ela é permitida desde que ela seja uma propaganda móvel. E o que caracteriza a propaganda como sendo móvel? É o fato de que ela é colocada num determinado horário às 6 da manhã e obrigatoriamente retirada todos os dias até às 22. Então, deixar a propaganda de um dia para o outro não é permitido. É esse tipo de propaganda que é na via pública. E por que isso? Porque, na verdade, a tendência é cada vez mais se restringir o uso de bens públicos para fins de propaganda eleitoral. A gente lembra que antigamente se utilizavam postes, árvores, as praças, os jardins. Era um abuso. Era realmente uma coisa muito pouco civilizada, né? É verdade. Doutor Alexandre, as convenções partidárias começam hoje e vão até o dia 30. Eu lhe pergunto, um partido que eventualmente realiza a sua convenção hoje, os candidatos oficializados, aprovados, portanto, podem começar a campanha amanhã? Não podem. Não podem. A propaganda eleitoral, ela só é permitida a partir do dia 6 de julho. Então, nesse momento, o que você vai ver na rua são peças de propaganda, da chamada propaganda intrapartidária. É aquela voltada a atingir os convencionais, as pessoas que estão indo votar na convenção. Sim. Essa propaganda ela pode ser feita no dia da convenção e só nos arredores do local onde vai ser realizada a convenção. Isso é permitido. Agora, eu não posso fazer propaganda eleitoral ostensiva de nenhuma maneira e nem posso, nesse momento, realizar nenhum tipo de gasto eleitoral. Ainda é proibido. Só a partir do dia 6 de julho? Só a partir do dia 6 de julho. Então, exatamente 3 meses antes das eleições é que começam. E nesse sentido, antes de passar para o Humberto, eu gostaria de colocar a questão do papel da mídia e da imprensa. A imprensa pode, doutor Alexandre, entrevistar candidatos a partir do momento que eles são candidatos oficiais, porque há uma restrição da legislação que, por exemplo, programas de televisão não podem ser apresentados por candidatos e nem comentados. É verdade. Ou seja, aquele comentarista fixo, que aparece 2, 3 vezes por semana no mesmo programa, fazendo comentários e tal. Mas a entrevista, o senhor entende que ela é possivelmente permitida? A entrevista em caráter esporádico daquele candidato que vai ser trazido para falar eventualmente de propostas de campanha, ela é permitida, mas os veículos de comunicação, eles obrigatoriamente, eles têm que garantir um tratamento igualitário aos candidatos e partidos. Então, é possível entrevistar as pessoas, mas eu vou ter que, de alguma maneira, encontrar um equilíbrio para poder proporcionar a todos os candidatos a mesma oportunidade de atingir o eleitorado. Ou seja, entrevistar a todos. Sim. Esse é um aspecto muito importante, até porque quando ocorrem eleições de caráter legislativo, principalmente, a gente verifica a presença de muitos candidatos que não são da cidade ou que não representam a região como um todo. E, de certa forma, isso também favorece esses candidatos, porque, às vezes, o poder do recurso financeiro, tem candidatos que detêm um bom poderio financeiro, eles acabam fazendo propaganda no estado de São Paulo inteiro e acabam realmente... E os moradores das cidades locais, próximas aqui, das emissoras, elas ficam sem poder conhecer realmente as propostas desses candidatos. Então, eu acho que com essa abertura aí das entrevistas, pelo menos, é possível que o eleitor também possa conhecer as propostas, pelo menos dos candidatos que são da sua região e que, de certa forma, vão defender as ideias, os interesses da região. Né? É verdade. É porque está meio dúbio, fica essa questão meio dúbia, né? E as emissoras, de certa forma, os programas de televisão, de rádio, principalmente, eles ficam sem saber realmente se pode dar essa abertura aí, uma discussão democrática, eu acho que é bem válida nesse processo, porque, de certa forma, a propaganda eleitoral, no horário que ela ocorre, é muito limitada, para que às vezes o candidato possa expor a sua ideia, possa demonstrar realmente o seu interesse. Agora, doutor Chamas, eu gostaria também de falar sobre a questão da internet, né? Eu acho que a internet é um processo relativamente novo, a gente teve algumas experiências aí, e a gente tem notado agora que eu acho que a estrela dessa eleição vai ser essas redes sociais, aí, o Facebook, todas as redes sociais, o Twitter, e toda essa questão. Como é que fica? A gente tem notado que existem também trabalhos sistematizados dessa natureza, uns a favor e outros dedicados a ser contra o candidato. Qual a proteção, de repente,
que o candidato pode ter, de repente, de um tipo de uma mentira, de uma calúnia que possa ocorrer? Existe um sistema que a pessoa possa retirar uma mensagem desse sistema? Como é que vai funcionar isso? Mas olha, doutor Alexandre, eu gostaria que o senhor respondesse essa questão do Humberto Chalub no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Realize seu sonho do ensino superior. Faça o vestibular da Universidade Santa Cecília em ensino à distância. Cursos de pedagogia, gestão ambiental, gestão de recursos humanos, gestão financeira, logística, marketing, processos gerenciais e segurança pública. Vestibular Universidade Santa Cecília em ensino à distância. A menor distância entre você e o mercado de trabalho. Informações 3202-7101. Inscreva-se já. www.unisanta.br/vestibular. O novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Os melhores momentos dos anos 70, 80 e 90. Participe você também. Peça o seu clipe no santaportal.com.br/107 na TV. Vale um artista ou banda para ser tema dos especiais. 107,7 na TV. Todo sábado à meia-noite. Não durma sem ele. Fique ligado e participe. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta terça-feira, dia 10 de junho. Hoje recebendo com muito prazer o advogado Alexandre Chamas, que é especialista em direito eleitoral, e o colega jornalista professor Humberto Chalub, que deixou no bloco anterior, doutor Alexandre, uma pergunta com relação às redes sociais, a chamada guerrilha virtual. Como é que os candidatos podem se proteger das ofensas, injúrias, calúnias, etc? Bom, a propaganda na internet, ela é permitida a partir do mesmo período em que todas as outras modalidades de propaganda, ou seja, a partir do dia 6 de julho. Então, propaganda nesse momento na internet não é permitida. E a grande preocupação dos candidatos acaba sendo a questão dos ataques pessoais, das ofensas, etc. Bom, a Justiça Eleitoral pode mandar retirar qualquer tipo de propaganda que venha a ser considerada ofensiva. Embora não haja a possibilidade de censura prévia do que se veicula na internet, sim, cada candidato, evidentemente, vai ter que ter a sua própria fiscalização sobre aquilo que está sendo divulgado a respeito do seu nome na internet. E percebendo que qualquer manifestação lhe é ofensiva, pode requerer a Justiça Eleitoral e a Justiça Eleitoral vai mandar imediatamente retirar da internet. E as pessoas que veicularem essa propaganda, elas, além de responderem perante a Justiça Eleitoral, elas podem responder criminalmente, porque essas ofensas, elas constituem crime. Agora, por exemplo, a pessoa que vai compartilhar, ela recebe na sua mensagem uma denúncia, uma acusação, sim, e ela compartilha, achando que aquilo é verdadeiro, como aconteceu agora, infelizmente, naquele caso do Guarujá, que a pessoa utilizou um material de outro site e acabou dando aquela dona de casa que foi vítima aí do linchamento. Como é que fica? Essa pessoa que compartilha também, ela pode ser indiciada? Essa pessoa que compartilha, ela é tão responsável quanto aquela que criou originalmente o post. Então, a gente precisa ter muito cuidado com aquilo que compartilha, porque a gente é responsabilizado. É aquela coisa do ser humano, de querer se furtar a responsabilidade. Não fui eu que fiz, eu só compartilhei. Isso não existe. Pouco importa se você só compartilhou, você é tão responsável quanto quem criou a postagem. Até porque, nessas questões ofensivas, todos nós temos condição de fazer um juízo de valor e aferir se aquilo é ofensivo ou não. Então, é muito complicado essa coisa de compartilhar mensagens que são muito agressivas, muito violentas. Eu teria bastante cautela. Depois, existe uma outra questão na internet que é importante que as pessoas entendam. Não é permitido propaganda paga na internet.
Então, essa coisa da contratação, etc., isso pode, de pessoas para poder... E-mail marketing, por exemplo. É muito complicado. Eu posso veicular mensagens por e-mail, mas eu não posso comprar cadastro. Isso é uma questão. Aqueles cadastros eletrônicos com endereços de e-mail, isso não é permitido a aquisição. Eu posso cadastrar essas pessoas ao longo do tempo, no meu site, etc., e posso mandar mensagem para essas pessoas que se cadastraram. Quem recebe a mensagem tem a opção de descadastrar. Tá certo. Doutor Alexandre, nós temos uma pergunta de um telespectador, não é isso, Paulo? É isso mesmo, Chico Glauco, ele é morador do bairro do Campo Grande, ele nos enviou uma pergunta através do e-mail je@enfoquecom.com.br, onde você de casa também pode interagir com o programa. Ele quer saber como o cidadão comum pode ajudar seu eventual candidato. Será permitido, por exemplo, usar uma camiseta com o nome e o número do candidato durante o período eleitoral e adesivos nos veículos? Então, os adesivos são permitidos, a gente já explicou aqui, não existe nenhuma restrição, eles podem inclusive ser distribuídos pelos candidatos, porque isso não configura brinde. Os candidatos não podem distribuir camisetas, bonés, canetas, réguas, todos aqueles brindes que antigamente você via sendo distribuídos. Tradicionais do passado. Isso tudo é proibido, já era proibido na eleição anterior e na outra antes dessa. Então essa cultura de querer agradar o eleitor no toma lá da cá, isso está banido. Essa coisa do brinde não pode ser utilizada. Camiseta, portanto, de jeito nenhum. Nem mesmo que o cidadão vá, no dia da eleição, ele colocou a camiseta do candidato, não pode. O candidato ele não pode fazer doação desses bens, portanto vai ser questionada a origem disso. Tá certo? Então eu acho que é muito ruim. Eu posso, no dia da eleição, fazer manifestação individual e silenciosa de preferência eleitoral. Então eu posso continuar andando com adesivo, posso até pegar um adesivo, colar na minha camiseta e sair por aí, bottoms, essas coisas são permitidas, mas só isso. Só isso. Boca de urna continua proibida? Continua proibida, a regimentação de eleitor, a boca de urna não é permitida. Tá certo. Aliás, a questão da boca de urna, acho que é uma das reclamações maiores, né, hoje do eleitorado. Que durante a madrugada é feita aquela distribuição, passam os carros de madrugada. Como é que faz para coibir isso, doutor Chamas? Como é que isso acha? Olha, isso é um caso de fiscalização, é um caso de polícia, porque na verdade essa modalidade de propaganda, além de ser extremamente antipática, o eleitor detesta candidato que faz isso, que fica empapelando a cidade na véspera. É uma propaganda que não é salutar para Mas tem gente que defende que essa estratégia é para pegar aquele eleitor que está um pouco desinformado, não tem quem votar. Esqueceu o número, não sabe o número, pega no chão. Passa na rua, não tem quem votar, pega qualquer um. Eu tenho dúvidas a respeito desse... O senhor que tem experiência nessa área aí... Não é producente, né? O que a gente percebe ao longo dos anos, a gente faz eleição há algum tempo, e o que a gente percebe ao longo dos anos é que essa coisa do eleitor que pega o papelzinho na rua e vai votar naquele sujeito porque não tinha outro, é uma exceção cada vez maior. O brasileiro hoje está preocupado e aos poucos as pessoas estão indo para a urna cada vez mais informadas a respeito do seu candidato, com escolhas feitas há bastante tempo. Então essa estratégia é uma estratégia que pode até ter funcionado no passado, mas que cada vez tem menos importância na eleição no Brasil. Doutor Alexandre, eu queria voltar à questão da internet, das redes sociais. O senhor disse que a Justiça Eleitoral pode perfeitamente mandar tirar imediatamente qualquer material ofensivo a algum candidato nas redes sociais. Mas isso demandaria algum tempo, eu imagino, porque até que o momento que foi postada essa ofensa, até que o candidato tome conhecimento, recorra a um profissional do direito, no sentido de entrar em juízo, e até a justiça examinar, vai se passar um certo tempo. É verdade. Quer dizer, alguns dias, talvez, apesar da celeridade, da rapidez da justiça eleitoral durante o momento eleitoral, que a prioridade é absoluta para a justiça eleitoral. Mas nesse sentido, o prejuízo é muito grande para um candidato que está sendo ofendido. Como é que ele pode ser reparado por isso? Olha, em primeiro lugar, o que eu quero deixar assim, bastante claro é o seguinte: a qualidade da nossa justiça eleitoral é muito boa. A justiça eleitoral, eu costumo brincar que é a justiça que funciona, ou a justiça que melhor funciona. Sim. Porque os prazos são todos muito curtos, a forma com que o processo tramita é muito rápida,
E os processos eleitorais, ele tem prioridade sobre todos os outros durante o período de campanha. Então, a resposta da Justiça Eleitoral aos pleitos dos candidatos é instantânea. Tem funcionado muito bem, os servidores da Justiça Eleitoral são um exemplo. Olha, a gente que acompanha esse pessoal... Se desdobram, né? Nossa, olha, o pessoal da Justiça Eleitoral está de parabéns, eu não me canso de dizer isso porque é uma verdade. Então, assim, a ideia de que isso levaria muito tempo, ela não é muito correta, é muito rápido. Às vezes o que há é uma inércia do candidato, o candidato demora a tomar a medida, mas uma vez que ele tome a medida, em 24 horas no máximo, 48 horas, quando muito, isso está resolvido. Agora, as redes sociais, os provedores de pesquisa, os sites, etc., eles também estão muito conscientes da sua responsabilidade, porque eles respondem solidariamente por tudo o que for postado. Eles dispõem de mecanismos. Então, se eu percebo como candidato que há uma ofensa, imediatamente eu posso notificar o provedor ou onde está hospedada essa ofensa e os sites costumam responder favoravelmente. Há exceções, um ou outro costuma defender que é liberdade de expressão, que só vai retirar quando a justiça mandar. Mas, de um modo geral, os provedores não correm risco. Eles, vendo que há um conteúdo ofensivo, havendo reclamação, imediatamente retiram. Antes mesmo da justiça tomar qualquer providência. Sim. Ótimo. Doutor Chamas, não sei se entra um pouco na sua área, mas é uma dúvida que eu tenho. Aliás, é uma coisa que se discute há muito tempo, que é realmente o controle das urnas eletrônicas, né? Que são programadas, evidentemente, e que que várias vezes há uma garantia, né, de que essas urnas não podem ser manipuladas. Tá? Mas existem também os que defendem que essa urna pode funcionar, entre aspas, aí, que nem aquelas máquinas de bingo, né? Que a pessoa vai lá, aperta um botão para uma coisa e acaba dando outra. Como é que o senhor vê essa questão? Não sei se entra um pouco na sua área. É feita realmente, quer dizer, os partidos realmente eles fazem uma fiscalização, há presença realmente de técnicos especializados para verificar se essas urnas realmente... Porque tem países, por exemplo, que eles estão utilizando o método de conjugar não só a parte eletrônica, mas ter a garantia do extrato de papel, onde ou ele faz o papel e escaneia para ter o registro eletrônico, né, que no caso da Rússia a eleição é feita assim, quer dizer que é um scanner, para dúvida, dirimir as dúvidas, a pessoa pega os papéis para ver se checou. E em alguns lugares, chegou aqui no Brasil até a gente verificou um extrato onde o eleitor podia conferir se realmente está verificando se o voto dele está correto. É feita essa fiscalização realmente ou isso diz que é feito e depois... Não, é feito sim. Olha, ao longo desse período todo que eu tenho advogado nessa área, não é tanto assim, porque eu não sou assim tão velho, mas ao longo desse período que eu tenho acompanhado a eleição, eu não vi nenhum caso assim, onde houvesse efetivamente manipulação de urna, com uma fraude substancial. O que a gente percebe, de um modo geral, é que a urna é muito segura. E existe, sim, várias etapas de fiscalização. Então, existe uma etapa de fiscalização dentro da Justiça Eleitoral, em relação aos programas, existe uma etapa posterior na lacração das urnas, existe, enfim, uma sequência de providências que são adotadas exatamente para garantir a segurança. Então, na minha opinião, a urna é confiável, sim. É evidente que tudo que se refere à informática é suscetível de algum tipo de intervenção de usuários ou até de hackers, etc. Mas a gente pode considerar que a urna é segura. Doutor Alexandre, um outro tema que está voltando a ser discutido no Brasil agora, nesse período pré-eleitoral, é a questão da divulgação de pesquisas. Né? Diversos institutos do Brasil inteiro, enfim, divulgam pesquisas, realizam pesquisas e divulgam, inclusive, no dia da própria eleição. Né? E há quem questione isso, entendendo que a pesquisa acaba funcionando como um elemento indutor do voto. Né? Como é que o senhor vê essa questão? Olha, o que acontece é o seguinte, as pesquisas que chamam a atenção, elas são normalmente aquelas que são promovidas por institutos de grande porte ou institutos com uma credibilidade já consolidada.
O que aconteceu? Obrigatoriamente, essas pesquisas devem ser registradas previamente na Justiça Eleitoral. Sim. Isso não quer dizer que a Justiça Eleitoral interfira na maneira com que a pesquisa é feita. Mas todos os candidatos têm acesso à metodologia que é utilizada. Então, uma vez que os candidatos têm acesso a isso, eles podem questionar se a metodologia foi correta ou não. Agora, divulgar a pesquisa, eu acho que é salutar, eu acho que o eleitor precisa estar informado sobre o que está acontecendo. Precisa acabar essa coisa de achar que o eleitor não tem condição, não tem capacidade de escolher, ou que é facilmente influenciável. A coisa já não funciona assim. A pesquisa é importante. É um fator de decisão, sim, por conta do voto útil, etc. E é importante que continue a ser divulgado. Salud. Eu acho importante, aliás, uma questão que está recorrente agora é a questão da Copa do Mundo. Todo mundo dizendo, não, se perder vai dar um resultado tal, se ganhar dá outro resultado Y. Eu, particularmente, eu concordo com a sua ideia. Eu acho que o eleitor brasileiro, a gente já vive num processo democrático, aí, né, pelo menos já se passaram várias eleições, existem jovens aí que estão votando que não viveram a época onde era de regime de exceção, então eles não podem comparar. A Lei Falcão, né? Nós já tivemos aqui vários momentos, que eu acho que para quem acompanhou desde o processo de volta à democracia, nós tivemos aquele momento em que foram eleitos todos os candidatos que tinham sido vítimas da ditadura. Depois tivemos a surpresa, assim, o momento do marketing, que foi o Collor de Mello, né? Depois passamos por neoliberalismo, depois, agora voltamos para você. Quer dizer, eu acho que há experiência suficiente de votar para a pessoa. Então, eu acho que essa ideia que foi colocada aqui de que há uma influência, eu particularmente acho que essa Copa não vai influenciar em nada. Talvez possa até um ou outro, aí, um pouco de mau humor ou bom humor, possa ser influenciado. Mas eu não vejo essa questão... Pode influenciar eventuais manifestações de protesto, né? Aí, agora, doutor Chamas, uma coisa também extremamente importante, que eu acho que aí que é um ponto central também que está sendo discutido, talvez a próxima eleição já se altere, é a questão dos financiamentos de campanha. É verdade. Né? A gente sabe, para quem lida há muito tempo com a campanha, que que avançou muito esse processo de transparência, principalmente, mas ainda existem muitos casos em que são doadas quantias e são feitas transferências de valores, ou que empresas que não querem aparecer, porque na verdade elas apostam em vários candidatos, querem ajudar todos, né, para não ficar de mal com ninguém, e esse valor realmente às vezes não aparece na contabilidade e dificilmente vai aparecer. Né? Como é que o senhor vê essa questão do financiamento da campanha? Só é correto realmente limitar a participação das empresas aí no caso? Sim. Pois não, essa questão da participação do cidadão, como é que ele faz para participar efetivamente? Como é que o senhor vê essa questão? Mas eu gostaria que o senhor respondesse, doutor Alexandre, no próximo bloco. Vamos para mais um rápido intervalo, voltaremos em seguida aqui no Mais Forte. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. Com novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Devido ao grande sucesso da primeira edição, a Atri Fiat de Santos oferece uma nova oportunidade para você comprar seu Fiat Zero. São 4 horas de descontos insuperáveis, com entrada dividida em 10 vezes no cartão ou em 5 vezes no cheque. Somente nesta terça-feira, dia 10, das 18 às 22 horas. E na compra do seu Fiat, ganhe um super brinde para torcer pelo Brasil. Não se engane, Fiat é na Atri. Ligue 35194000 e retire sua senha. Em Santos, na Conselheiro Rodrigues Alves 279.
Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta terça-feira, 10 de junho, e hoje recebendo com muito prazer o advogado Alexandre Chamas, que é especialista em direito eleitoral, e o colega jornalista Humberto Salud, que é o diretor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Santa Cecília, e que no bloco anterior deixou mais uma questão para o doutor Alexandre com relação a financiamento de campanha. E eu agregaria, o senhor é a favor do financiamento público de campanha? Eu sou contra o financiamento público de campanha, eu acho que é um fator, assim... limitante ao próprio processo democrático. É da democracia que as pessoas possam escolher o candidato que querem apoiar e a forma de apoiar, inclusive financeiramente. Então eu não vejo o financiamento público como uma boa alternativa. Aliás, eu gostaria de dizer que eu acho que tem muitas outras finalidades para o dinheiro público que são prioritárias. Nós estamos aí precisando de uma série de outras coisas e acho que esse dinheiro seria melhor empregado nessas finalidades. Em relação ao financiamento de campanha, bom, o primeiro aspecto que você colocou é o seguinte, que muitas vezes o candidato pode eventualmente ter recebido dinheiro e utilizado esse dinheiro na campanha, etc. Então, cada vez é mais difícil para o candidato utilizar na campanha recursos que não tenham sido contabilizados. Tudo o que eu faço hoje de material de propaganda obrigatoriamente contém o CNPJ de quem produziu, o CNPJ do candidato, a quantidade produzida, etc. Então eu consigo identificar a origem do material. Esse é o primeiro aspecto. Isso vale para praticamente todas as formas de propaganda. O segundo aspecto é o seguinte, na medida em que eu recebo o recurso e contabilizo esse recurso, eu posso usar esse recurso de maneira ostensiva. Então, receber recurso não contabilizado, havendo esse controle sobre o que chega à mão do eleitor, acaba não sendo uma coisa muito produtiva, porque eu não consigo converter esse dinheiro em propaganda na realidade. Entendeu? Hoje, a forma de prestação de contas, ela é extremamente rigorosa. Então, o candidato, ele faz a prestação de contas finais e, antes disso, ele faz duas parciais. Essas prestações de contas, elas são liberadas na internet para todos os eleitores e para todos os outros candidatos. Então, é evidente que existe uma fiscalização recíproca, na medida em que um candidato olha e diz o seguinte, puxa, o fulano não contabilizou aqui o gasto com a propaganda da modalidade X e, no entanto, a gente vê isso na rua. Ele vai à Justiça Eleitoral e ele pode representar a Justiça Eleitoral. Isso configura abuso de poder econômico que pode resultar na cassação do registro do candidato. Então, se eu recebo recursos ou se o candidato recebe recursos não declarados e coloca isso na campanha, o risco dele terminar sendo cassado é imenso e cada vez é maior, porque a fiscalização é tremenda. Muito bem. Paula, temos mais uma pergunta de um telespectador, não temos? Temos do Anderson do Embaré. Sou publicitário e gostaria de saber se nessa eleição será permitido fazer propaganda eleitoral via telemarketing. Então, nesse ano não será permitido telemarketing. A questão do telemarketing, ela tem duas vertentes, né? Mantém as pessoas de alguma maneira atualizadas sobre o fato de que existe aquele candidato, mas o abuso do telemarketing, ele acabou se revelando nas eleições anteriores um problema, porque teve candidato aí que acabou perdendo muito voto por conta do excesso de telemarketing. Ninguém gosta de receber um monte de ligações desse tipo. Receber eventualmente, tal, vá lá. Acaba sendo contraproducente. Contraproducente. Agora, doutor Chamas, eu gostaria da opinião do senhor, assim, a respeito da propaganda eleitoral gratuita. O senhor falou que é contra a propaganda financiamento público. E como é que o senhor vê essa questão? Porque nós temos países como os Estados Unidos em que a propaganda é paga. Sim. Né? Os partidos pagam e usam o horário que quiser. Esse modelo brasileiro, de certa forma, ele criou aí um vício interessante, porque ele influencia nas coligações partidárias. É verdade. Então, os partidos, na verdade, eles se organizam de forma a ganhar o tempo para poder depois negociar esse tempo com o candidato majoritário, como está acontecendo agora, como sempre aconteceu. Qual a sua opinião a respeito disso? Olha, eu sou favorável à propaganda eleitoral gratuita. Não sei se da maneira como ela é feita hoje, mas eu acho que precisa haver alguma maneira de garantir que todos os candidatos possam atingir o eleitor.
É preciso garantir uma igualdade de tratamento. A gente não pode ter uma ditadura da maioria. Quer dizer, eu acabo de alguma maneira gerando legislação ou gerando maneiras de que apenas alguns candidatos tenham um monopólio sobre os meios de comunicação. O rádio e a TV, especialmente, eles atingem uma grande massa, a maior quantidade de eleitores. E, de alguma maneira, é preciso que todos os candidatos tenham condição de atingir os eleitores usando esses veículos de massa. E a única maneira que eu enxergo é a propaganda eleitoral gratuita em rádio e TV. A forma de distribuição do tempo, de modo a garantir um equilíbrio para que os que são de maior interesse tenham mesmo mais tempo e os outros tenham tempo suficiente, sim, mas tenham algum tempo, né? Também. É importante. Houve uma alteração na forma de cálculo do tempo de televisão e rádio que vai para cada candidato. É uma pequena alteração, mas ela já visa desmobilizar aquelas mudanças de partido. Porque antigamente o que acontecia era o seguinte: 1/3 do tempo era dividido igualitariamente entre todos os candidatos e os outros 2/3 era conforme o número de cadeiras de cada partido no Congresso Nacional, etc. Agora, uma parte do tempo considera o número de candidatos eleitos por cada partido na última eleição, desprezadas as alterações de filiação partidária. Sim. Então, aquela coisa de atrair os eleitos para alguns partidos, para poder aumentar o número de cadeiras e depois ter mais tempo, isso acabou tendo essa alteração acabou tendo impacto nisso, né? Então, é importante que a gente tenha propaganda na rádio e TV, que todos os candidatos tenham acesso a isso, independente da sua condição, mas que sempre aqueles de maior interesse tenham mais tempo. Essas mudanças são necessárias porque a grande moeda de troca na eleição é exatamente o tempo de televisão. Sim. O que se discute hoje é 1 minuto a mais do partido tal, do partido Y, A, B, C, para o candidato. E nesse sentido, quem normalmente está no governo leva vantagem, porque em nome da governabilidade, os partidos vão se agregando ao governo. E, consequentemente, isso significa amanhã uma aliança e, evidentemente, tempo de televisão. E, com isso, cria-se essa distorção que o senhor fez referência agora e que deveria, de alguma maneira, ser corrigida pelos legisladores, né? De certa forma, né, Chico, a gente abandona a ideia principal que, pelo menos quando se idealizou aí o papel do regime político, se pretendeu aí fortalecer os partidos e os programas dos partidos, né? Tanto é que a gente, na verdade, elege agora nas eleições proporcionais, nós estamos votando no partido, não estamos votando no candidato. Sim. Essa conta aí de... A cadeira do partido. O coeficiente eleitoral é pouco entendido pela maioria, mas, na verdade, a gente acaba elegendo o partido que determina aí dentro do seu quadro quem foi mais votado que passa a pegar a cadeira, né? A propósito dessa discussão, o governador Mário Covas dizia que o horário eleitoral deveria ser ao vivo, na televisão, e que cada um se vire com o seu tempo e resolver, até para evitar tanto marketing em torno da campanha. Agora, doutor Alexandre, eu queria aproveitar a sua presença aqui para falar um pouco sobre a possibilidade da substituição de candidatos. Ok. Até o movimento Volta a Lula aí, aquela coisa toda, hoje já esvaziado, mas pelo menos há algum tempo era forte dessa possibilidade de substituição de candidato. Como é que o senhor vê isso? Olha, a substituição de candidato é uma coisa que é necessária porque existem percalços que às vezes exigem substituição. Sim. Tem sujeito que está fazendo campanha e morre no meio do caminho e você precisa eventualmente botar outro no lugar, enfim. Existem aqueles que estão fazendo campanha e tem o registro indeferido ou cassado e aí você precisa prosseguir. Então a substituição ela é necessária. Agora, ruim era como estava antes, onde eu até o dia anterior à eleição, eu podia alterar o nome do candidato. A gente cansou de ver não, mas viu algumas vezes pessoas concorrendo com a foto de outra na urna. Já no caso aqui em Peruíbe, inclusive. Sim, no caso em Peruíbe, que é, por sinal, até resultou numa eleição de uma prefeita que eu reputo que foi uma boa prefeita, Milena. Prefeita Milena Bargieri. Excelente prefeita. Era filha do candidato, do Gilson Bargieri, que depois não pôde, enfim. Exatamente. Acabou tendo o registro indeferido e ela substituiu e concorreu com o nome do pai na urna, se não me falha. Agora, isso não me parece que deva ser uma prática
possível. A legislação eleitoral foi alterada nesse sentido. Antes, nas eleições proporcionais para vereadores, deputados, etc., eu era obrigado a fazer a substituição até um número X de dias de antecedência do pleito. Sim. Mas para as eleições majoritárias, de governador, presidente, prefeito, eu não tinha limitação de tempo, então eu podia substituir a qualquer momento. Agora não. A legislação eleitoral estabeleceu um prazo de antecedência até o qual eu tenho que fazer a substituição. Se eu não fizer nesse prazo, não posso fazer depois. São 20 dias antes. São 20 dias. 20 dias antes da eleição. Agora, pelo menos tem. Para terminar, doutor Alexandre, o senhor está acompanhando o caso de Cubatão e há uma possibilidade de novas eleições municipais em Cubatão acontecerem, inclusive no dia 5 de outubro, se o Tribunal Regional Eleitoral assim entender. O senhor vê essa uma medida adequada, a eleição no mesmo dia das eleições gerais? Olha, traria economia, né? Porque você fazer um processo eleitoral é uma coisa dispendiosa, tanto sob o ponto de vista de recursos públicos que são empregados nisso, quanto sob o ponto de vista do esforço das pessoas envolvidas. Uma eleição é um procedimento complicado, envolve registro das candidaturas, apreciação desses pedidos de registro, aferição das condições de elegibilidade, acompanhamento da propaganda eleitoral, preparação do pleito, apuração. Quer dizer, você fazer isso 2 vezes no mesmo ano não é... Seria mais fácil se ocorrer as eleições, portanto, no dia 5 de outubro. Então, Alexandre, nós teríamos muito mais a conversar, Chalub, mas infelizmente nós somos limitados pelo tempo, chegamos ao final. Gostaria de agradecer muito a sua presença aqui, doutor Alexandre. Muito obrigado. Eu agradeço, Chico, Chalub, foi um prazer. Tá certo. Humberto, mais uma vez, obrigado pela presença como comentarista. E aí, chegamos ao final desta edição. Agradeço a ambos os nossos convidados, a Paula Paparelli, a toda a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção, pela audiência, pelo carinho. Amanhã estaremos de volta em mais uma edição, a partir de 8 horas e 5 minutos. Mais uma vez, meu muito obrigado e até amanhã. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.